Oi, gente. Vou aqui começar a explicar o nosso código. O nosso programa gerencia informações de forma alunos de um arquivo CSV ordenando por nota. A gente está usando 3 bibliotecas. O Studio H para entrada e saída, a StadLibH para alocação e TimeH para gerar números aleatórios. A gente define constantes para os limites, máximo com 1.000.000 para o tamanho do vetor, mas tamanho máximo nome com 100 caracteres para nomes e tamanho máximo linha, com 256 linhas para o CSV. A estrutura do aluno. A base do nosso programa é a estrutura aluno, que armazena os dados de um aluno. Ele tem ano, turma, A ou B, série como M para manhã, nome, disciplina e nota. Esse é o tipo de dado que o nosso bubble sort e o nosso merge sort vai ordenar, usando a nota como critério. A função trocar. Para ordenar, precisamos trocar os elementos no vetor. A função trocar faz isso. Ela recebe 2 ponteiros para as estruturas alunos, usa a variável temporária para guardar um deles e troca seus conteúdos. Assim, usamos ponteiros, a troca altera o vetor diretamente, e ele é essencial para nosso bubble sort. Funções de string. O nosso código inclui 2 funções para strings, comparar strings e copiar strings. A primeira compara strings de caractere por caractere, retornando a diferença lexicográfica. A segunda copia uma string para a outra, adicionando o terminador nulo. Elas não são usadas no nosso bubble sort, mas podem servir para outras partes, como ordenar por nome. O nosso bubble sort, que é o destaque dessa primeira parte, ordena os alunos por nota, em ordem decrescente, ou seja, da maior nota primeiro. Ela recebe o vetor de alunos do tamanho n e um contador de comparações. Primeiro, zero ao contador, depois usa 2 loops. Um externo que controla as passadas e um interno compara os pares adjacentes. Se a nota do aluno do elemento atual for maior do que a do próximo, trocamos com a função trocar. O contador registra cada comparação. O nosso bubble sort é simples, mas tem complexidade O de n ao quadrado, o que o torna lento para muitos dados. No programa, ele é usado para comparar com algoritmos mais rápidos, como o merge sort, que a gente vai explicar agora. Bom, a função merge é uma parte essencial do algoritmo merge sort. Ela é responsável por juntar duas partes do vetor que já estão ordenadas separadamente. A função começa pegando os tamanhos dos 2 pedaços do vetor que serão juntados, o da esquerda e o da direita. Depois disso, ela cria 2 vetores temporários, um para cada lado. Esses vetores são preenchidos com dados que estavam no vetor principal. Com os 2 pedaços preparados, começa a comparação. A função vai percorrendo um dos vetores ao mesmo tempo, comparando com as notas dos alunos. A cada comparação, ele escolhe o menor ou o igual e coloca de volta no vetor original. Quando a gente não tem mais elemento para comparar, o restante do outro lado simplesmente copia para o outro vetor, para o vetor principal, porque ele já está em ordem. Depois disso, a função libera a memória que foi usada para os vetores temporários. Já a função merge sort é quem divide o vetor em partes menores até sobrar um elemento de cada. Depois dessas partes, elas são unidas e ordenadas pela função merge. Ela funciona de forma recursiva, então ela chama a si mesma para depois ordenar a metade da esquerda e depois a metade da direita. Quando ela termina de dividir tudo, o merge começa a juntar os pedaços, comparando as notas dos alunos e colocando em ordem. Aí vai ter a função gerar a entrada aleatória. Ela vai servir para criar um arquivo CSV com os dados de alunos gerados de forma aleatória. A função ela vai começar criando um arquivo chamando entrada.csv. Se der algum problema na criação do arquivo, ela vai avisar, ela vai mostrar que vai dar erro e vai terminar. Depois, se der certo, ela vai definir os arrays com o nome, sobrenome e disciplina. Esses dados vão ser combinados aleatoriamente para montar o registro do aluno. Exemplo, o nome vai ser João e vai juntar com o sobrenome Silva. Aí vai escolher a disciplina, por exemplo, matemática, e gerar uma nota aleatória de 0 a 10, por exemplo, 7. Com essa combinação, a função escreve linha por linha no arquivo, e cada linha representa o aluno, com as informações de ano, turma, série, nome completo, disciplina e nota. Depois disso tudo, o arquivo vai ser fechado no programa e vai avisar se a entrada foi gerada com sucesso. Esse arquivo gerado depois irá ser lido pelos programas de ordenar os dados, como o Merge e o Bubble Sort.
A função ler alunos é responsável por abrir um arquivo do tipo CSV, transformando cada linha desse arquivo em um registro do tipo aluno, criado pela struct lá em cima e separado pelo que acabamos de explicar no gerar entrada. Logo após, preenche um vetor com esses registros. Ela começa tentando abrir um arquivo com a função fopen no modo de leitura, que é o R, e se o arquivo não puder ser aberto, ele retorna um erro, que é retornando nulo. Se o arquivo for aberto com sucesso, o programa inicializa um ponteiro de alunos como null e depois também inicializa uma variável inteira n, que vai conter quantos alunos foram lidos. Em seguida, entra no laço while, que lê o arquivo linha por linha usando fgets, que armazena cada linha de uma variável linha. Para cada linha, o programa faz um realloc, realocando o vetor de alunos para comportar mais um registro, pegando com o sizeof a quantidade de alunos que tem nele. Depois disso, a linha é dividida em partes usando o strtoc, que quebra a string original sempre que encontrar uma vírgula, as dividido em tokens. A primeira parte da linha é o ano, que é convertido de uma string para inteiros e armazenado no campo ano do aluno. Logo em seguida, a segunda parte é a turma, que é representada por uma única letra. Então, pegamos apenas o primeiro caractere da string e colocamos no campo da turma. E o mesmo acontece com a série. Depois disso, vem o nome completo do aluno. E como que é um campo de texto, a gente usa o strncpy, que é para copiar a string com segurança para o campo da nome da struct, garantindo que não ultrapasse o tamanho máximo permitido, como escrito tamanho máximo nome -1, chamado lá na função lá em cima. O mesmo é feito na função disciplina. E por último, a última parte da linha contém a nota, que é uma string representando o número decimal. A função atof converte essa string para o número float, já que armazena a nota. Na função strncopy, em disciplina, nós colocamos o número 19, onde a função copia no máximo 19 caracteres da string token. Adicionamos manualmente o caractere nulo no final. Lá em cima fizemos o mesmo, só com o tamanho máximo nome. E depois disso, preenche todos os campos, incrementando o contador de alunos. E logo em seguida, ele fecha o arquivo e retorna os alunos. Já a função escrever alunos, escreve alunos ordenados em um novo arquivo CSV, abrindo um arquivo de modo escrita, W, e se houver algum erro na abertura, como falta de permissão, ele avisa e encerra. Depois disso, ocorre um laço for, e para cada aluno, ela usa um fprintf para escrever uma linha no arquivo, formatando exatamente como no arquivo original. Ano, turma, série, nome, disciplina e nota, tudo separado por vírgula. Quando terminar de escrever todos os alunos, ele fecha o arquivo com fclose e imprime uma mensagem dizendo que o arquivo foi gerado com sucesso, informando o nome do arquivo e quantos alunos foram salvos. A função medir desempenho mede quanto tempo um algoritmo de ordenação leva para rodar, comparando o desempenho do algoritmo Bubble Sort e do Merge Sort, recebendo como parâmetros a função de ordenação, o vetor de alunos, o número de alunos, o nome do algoritmo e o nome do arquivo onde os resultados ordenados serão salvos. Chamamos uma variável do tipo double, para podermos ter mais precisão do tempo, executando a variável tempo total, que irá nos dar a soma do tempo total numa execução de, no caso, 10 vezes, visto que foi pedido no trabalho que pedisse 10 vezes para ter uma média mais confiável. Também utilizaremos comparações totais do tipo long, visto que o número pode ser muito grande e tendo milhões de comparações no Bubble Sort. O clock inicia o bubble inicia a contagem de tempo, para que mais tarde, depois que o algoritmo terminar, o código pegará clock de novo e subtrairá o início bubble para saber quanto tempo passou na interação. Se o nome do algoritmo passado for merge sort, o programa executa a função merge sort. Caso contrário, ele chama o bubble. E durante a execução da ordenação, a função irá incrementar um contador de comparações, para assim, no final da execução, sabermos quantas comparações foram feitas. Depois disso, o programa mede o tempo final com clock, calculando quanto tempo o algoritmo demorou para rodar. Ele soma esse tempo ao total e também soma as comparações ao total das comparações. Se a primeira execução, ou seja, o A igual a 0, o vetor é ordenado, é salvo no arquivo CSV, usando a função escrever alunos. E por fim, depois das 10 execuções para termos uma média mais clara, e por fim, após as 10 execuções, para que a gente tenha uma média mais confiável, o programa imprime o tempo médio de execuções e a média de comparações feita pelo algoritmo, nos adiantando para a criação da tabela. No if, ele grava os resultados da primeira execução no arquivo, já ordenado em um CSV. E logo em seguida, nós liberaremos da memória o cópia, para que não tenhamos um espaço de memória desperdiçado. Agora iremos imprimir os resultados médios resultantes e logo em seguida chamamos a função principal. No main, iremos chamar a variável para a opção do menu e o número de alunos e também o nosso ponteiro para o vetor de alunos, exibindo o menu, onde a pessoa escolherá o valor associado à opção
desejada. No primeiro caso, ele irá gerar um CSV de entrada com a quantidade de alunos inseridas. E logo em seguida, no caso 2, ele irá ordenar pelo Bubble Sort e gerando um CSV de saída e liberando da memória alunos para não desperdiçar mais espaço. Logo em seguida, no caso 3, ele irá ler a entrada como Merge Sort, também tendo como saída um CSV Merge Sort e liberando os alunos da memória. A opção 4 encerra o programa e qualquer outra opção aparecerá como mensagem opção inválida. E enquanto a opção for diferente de 4, o programa continuará rodando. E logo em seguida, ele finaliza o programa. Agora irei mostrar o código rodando. Aqui está o código e irei selecionar o primeiro. Ele irá gerar um arquivo para 1000 alunos. Ele gera o arquivo de entrada de CSV, aqui, aleatório. E quando que eu peço para ele gerar o de Bubble Sort, a gente criou uma saída só para o Bubble Sort para ficar mais organizado e mostrar que o código funciona. Ali está os segundos e a quantidade de comparações que foi realizados. Ele está ordenado pela nota da menor para a maior. Logo em seguida, pelo Merge, ele também irá criar uma saída para o Merge, ordenada também pela nota. Ali está o tempo de comparação e a quantidade de comparação. Aí a gente sai e encerra o programa. Irei deletar para mostrar que ele sobrescreve e também ele cria, mesmo não tendo nenhuma variável criada, nenhum CSV criado. Aqui, eu irei criar agora com a entrada de 10.000 alunos e ele sobrescreve bonitinho. Logo em seguida, eu vou pedir para ele fazer um Bubble Sort e ele também irá sobrescrever o Bubble Sort, só que ele demora mais um pouquinho. Aí agora o Merge ele irá criar novamente porque foi deletado. Então, aqui está o arquivo já organizado pela menor nota até a maior nota do Merge, do Bubble, onde ele sobrescreve ou cria. Então, ele está funcionando corretamente e logo em seguida finalizará o programa. E aqui está a tabela com os resultados, o Bubble Sort medido e o Merge Sort medido. Todos eles são a média de 10 realizações. Também temos aqui o média das comparações, de Bubble Sort, a medido e o teórico, o Merge Sort medido e o teórico. Houve uma leve diferença do Bubble Sort medido e do Bubble Sort teórico, uma vez que demorou 1h30 para rodar e tem a chance de que os dados tenham dado um possível overflow. Aqui temos a tabela de tempo do Bubble Sort e do Merge Sort. Percebemos que o Merge Sort é muito mais rápido, tanto que ele parece ser uma linha única. Logo em seguida, temos a tabela de comparações. Temos o Bubble Sort medido teórico, o Merge Sort medido e o teórico. Percebemos que o Bubble Sort teórico ficou muito acima do Bubble Sort medido devido ao problema já citado. E o Merge Sort e Merge teórico ficaram perfeitos e a linha até ficou sobreposta ao do gráfico de tão rápido que foi. Muito obrigada por assistir.